tô aqui hoje para a gente ter um bate-papo, uma conversa muito tranquila, um bate-papo gostoso mesmo com os pais, para mostrar para vocês as consequências de deixar o bebê com dor. Eu quero explicar para vocês o que pode acontecer tanto dentro da casa de vocês, quando o bebê acaba ficando com dor por bastante tempo, tudo que pode estar acontecendo aí com o seu bebê. Eu quero trazer para vocês aí algumas causas também de alguns sintomas desse bebê. Então, se você é um papai que está acompanhando aí meus conteúdos, ou se sua esposa acompanha os meus conteúdos, hoje essa live é destinada para você. Para quem não me conhece, papai que está chegando aí pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como encantador de bebês, e eu tenho uma missão de vida. Eu quero ajudar bebês que sofrem com cólica e refluxo a se verem livres dessas dores e crescerem de uma forma tranquila e sem esse desconforto. Então sejam muito bem-vindos, vamos começar a bater o nosso papo por aqui. Eu quero já começar dizendo para os pais que eu não estou aqui para criticar nada, eu não estou aqui para julgar nada. A gente sabe da vida de cada um, das dificuldades de cada um, da correria de todo mundo. Eu estou aqui só para poder ajudar vocês, poder trazer mais clareza sobre os sintomas do bebê, sobre as dores que o bebê pode estar sentindo e poder tentar de alguma forma unir ainda mais essa família, que eu tenho certeza que deve estar precisando dessa ajuda. Então, para isso que eu estou aqui hoje. E eu quero, com a live de hoje, mostrar para vocês, como eu falei, as consequências das dores do bebê. Então, o que a gente vê aí, muitos bebês chorando, sofrendo com desconforto, tendo dores, mas quais as consequências? Até onde isso pode chegar? Esse que é o problema. A gente precisa pensar muito nisso, porque o bebê começou a ter dor ali naquele dia, isso pode durar por muito tempo. Então, o entendimento sobre isso é muito importante para que a gente consiga ajudar o seu bebê e ajudar a sua família. Então, se você é pai de primeira viagem, se você é pai de segunda, de terceira, pode ser que todos os filhos sejam diferentes, caso você já tenha mais filhos. E aí esse filho novo que chegou está causando aí algumas preocupações grandes aí, algumas noites mal dormidas para vocês. Então, um bebezinho que tem dor, a gente sabe que é uma criança que sofre, a família sofre por consequência. Então, o objetivo dessa live é te mostrar isso, mostrar as consequências aí dessas dores do bebê. Então, eu queria começar mostrando para vocês aqui uma imagem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Esse aqui é um estudo que mostra, gente, as influências da chegada de um bebê na relação conjugal, na relação do casal. E o contexto da depressão pós-parto, que é um sintoma que acomete muitas mamães, e como que isso pode prejudicar aí essa família, até que ponto isso pode levar aí a problemas associados. Então deixa eu pegar um trechinho aqui para vocês darem uma olhada junto. Ó, um trecho desse estudo, então o estudo é um artigo, pessoal. Então, um estudo que mostra que a partir dos resultados obtidos naquele estudo que eles fizeram, nesse estudo, eles perceberam que o nascimento de um bebê teve um impacto importante na relação conjugal, ou seja, do casal e familiar dos participantes presentes naquele estudo que eles fizeram. Então, nesse caso, mesmo que o casal já exercesse a parentalidade com sua filha mais velha, então mesmo que já tivesse um filho mais velho, o casal vivenciou o nascimento do segundo filho de uma forma diferente, com outros desafios e com outras dificuldades. Então, eles fizeram um estudo com base em um casal, eles pegaram a história daquele casal e fizeram esse estudo, é um estudo de psicologia, muito interessante. E aí os pesquisadores, né, eles ressaltaram que o nascimento do segundo filho tende a trazer importantes implicações para a dinâmica das relações familiares. Então, as relações familiares podem ficar alteradas, um pouco abaladas aí com o nascimento de mais um filho, ou talvez do primeiro filho também, mas como no estudo era o segundo filho. E como mudança nos papéis de cada membro da família, na relação com a rede de apoio, na vivência das relações conjugais, no comportamento do primogênito, no caso do primeiro filho, e na relação dos pais com o primeiro filho. Então, para vocês verem até que ponto isso pode chegar.
Então, pode ter. Tem um estudo aí, como eu falei para vocês, um estudo mostrando que houve uma mudança em relação ao casal depois do nascimento do segundo filho e houve uma mudança dos pais com o tratamento do primeiro filho também. Então, até o primeiro filho sentindo aí essa relação da chegada do novo bebê, né? Então, é uma mudança para a família inteira, é uma mudança dentro de casa que precisa ser analisada com cautela e que existem muitos pontos a serem mudados aí realmente para que tudo fique de uma forma tranquila. Então, pensa que vocês estavam adaptados a um tipo de vida, tendo um filho já ou não, esse tipo de vida mudou completamente, drasticamente. Então, toda essa mudança que causa um certo estranhamento para todo mundo, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, é uma mudança geral para todo mundo. E a gente precisa entender e precisa ajustar muitas coisas aí para que o casal tenha uma boa convivência em relação a essa mudança que acabou de acontecer e que isso não afete a vida do casal, para que eles em conjunto possam ajudar ainda mais esse bebê. E aí quando o bebê começa a apresentar dores, aí é um problema um pouquinho maior ainda. Então, se o casal acabou de ter filho e tem aquele bebê que é um bebê tranquilo, isso, de certa forma, é um fardo um pouquinho mais leve. Então, é uma condição um pouco mais leve. Se esse bebê, desde os primeiros dias de vida, começa a apresentar dores, choro, insônia, isso se torna aí um problema muito grande, porque aí causa ainda mais problemas nessas questões conjugais. Então, vocês que estão me acompanhando são casais, vocês sabem sobre isso, vocês entendem muito bem sobre tudo que eu estou falando, e sabem que eu não estou falando nenhuma mentira aqui. Então, eu estou aqui realmente para ajudar vocês, trazer essas informações, que eu tenho certeza que depois da live de hoje, muita coisa vai mudar aí dentro da sua casa. A gente sabe que o pós-parto é um período mais complicado para as mulheres. Então, é um período da vida em que existe uma mudança absurda do corpo, existe uma mudança de hormônios muito grande e isso causa todo um estranhamento no corpo da mulher. Então, essa mudança hormonal, logo já no começo da gestação que acontece, vocês conseguem acompanhar. Vocês veem oscilações de humor, vocês veem várias questões alteradas no organismo que são incontroláveis. Então, não tem como controlar isso. Não tem como você dizer, não, hoje eu vou estar desse jeito, hoje eu vou estar de tal jeito. Quem consegue fazer isso realmente merece os parabéns, porque é praticamente impossível você conseguir decidir como será aquele seu dia. E isso acontece desde o início da gestação, como eu falei para vocês. Então, desde o início da gestação, a mulher tem uma alteração hormonal muito grande e isso vai se estendendo aí por longos períodos. Chegou ali o dia do parto, período do parto, mais hormônios, pós-parto também. Então, aí depois, no pós-parto, vem o que a gente acabou de mostrar no estudo aí para vocês, o que é uma alteração muito comum, uma questão muito comum, que são as depressões pós-parto. Então, as depressões pós-parto, elas estão acontecendo, elas acontecem numa frequência, numa intensidade grande, e às vezes nem as mulheres se dão conta disso. Então, às vezes, as mulheres estão em períodos aí de estresse físico e de estresse emocional absurdo e não se dão conta de que existem alguns fatores a mais aí que estão causando e estão prejudicando tudo isso. E aí vem aquela questão da sensação de impotência, né? Porque, principalmente das mamães de primeira viagem, e até das mamães de segunda, de terceira viagem também, sempre tem a mamãe que vai ter essa sensação. Porque a mulher, naturalmente, ela vai sentir algumas vezes, se não a maioria das vezes, que ela não está fazendo as coisas certas. Então ela vai ter essa sensação de que tudo que ela está fazendo é errado, de que ela não está conseguindo ser uma boa mãe. Essa é a primeira coisa. Então, maridos, durante a gestação, a primeira coisa que a mulher começa a pensar é: será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta de ser uma boa mãe? Porque pensa aqui comigo, você está gerando uma vida. E você está ali gerando aquela vida
para que aquela pessoa cresça de uma forma saudável e seja uma boa pessoa. Então, é praticamente uma responsabilidade sua que você carrega para você, que você coloca em si mesmo, de que a vida daquela pessoa, a vida daquele bebê vai depender de você, que você tem que fazer certo para isso. Então imagina para uma mãe que está gerando aquele bebê com todas essas sensações, com todos esses hormônios alterados dentro do corpo, imagina essa sensação de que ela pode não estar fazendo certo, de que ela não está, que não vai ser uma boa mãe, como eu falei. Então, tudo isso gera uma sobrecarga, gera essa sensação de impotência. E aí vem as questões dolorosas, vem as questões dos choros do bebê. E aí o bebê começa a chorar. E aí quando o bebê começa a chorar e não é fome, porque o bebê chorou. Se o bebê chorou de fome, amamentou, tá tranquilo. Agora o bebê começa a chorar por dor, aí começam os problemas. Porque aí ninguém entende o que está acontecendo, ninguém sabe o que fazer para ajudar naquele momento, e aí entra todo um processo de crise dentro da casa. Existem mamães, diariamente eu recebo isso, mamães que choram junto com os bebês. Os bebês têm cólica, as mães choram junto, porque volta toda aquela sensação e aqueles pensamentos que elas tinham durante a gestação. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? E ver para uma mãe que está com todos os hormônios alterados, ver aquele bebê chorando e sofrendo de dor daquela forma, faz com que toda essa memória acabe voltando. E aí ela vai naquela tecla de que ela não é uma boa mãe, que ela não está sendo uma boa mãe. E aí acontecem essas questões. Então, o que acontece? A mãe acaba chorando junto. Então, o bebê está chorando de cólica, o bebê está com dor, a mãe chora junto. A mãe fica desesperada, a mãe entra em pânico. Então, o que acontece? Acontece, a grande maioria dos casos, o pai e a mãe trabalham. Então, hoje em dia, a grande maioria trabalha fora de casa. E aí a mãe tem aquela licença maternidade. Então, tem um período de licença, em algumas empresas 4 meses, outras 6 meses, varia muito. E aí, esse período, a mãe está ali se dedicando completamente ao bebê. O marido já não. Ali por volta de 5, 7 dias, depende da empresa também, consegue uma licença e ele precisa estar fora de casa, ele precisa estar trabalhando para ajudar a sustentar, né, aquela casa. E aí entram os conflitos, começam os problemas, porque o marido trabalha 8 horas por dia, a esposa está ali 8 horas por dia, que o marido está trabalhando, e as outras horas do dia também. Então o marido chega, toma banho, janta, ajuda a dar banho no bebê, ajuda a fazer as atividades ali, o que está à disposição para ele naquele momento. E aí depois, depende de cada casa, é claro, cada casa é de uma forma. E aí depois eles vão tentar dormir, tentar fazer com que essa criança durma. Só que aí o bebê chora de madrugada. O bebê chora de madrugada, qual a primeira coisa que se pensa? O bebê quer peito, o bebê quer mamar, então tá chorando porque tá com fome. E aí começam os ciclos de choro. Então o bebê começa a ter refluxo, o bebê começa a ter cólica, e aí esse bebê tá chorando constantemente a madrugada inteira. E às vezes o bebê acaba ficando no peito, só que ele fica ali no peito sem fazer aquela sucção nutritiva, então ele não tá mamando, ele tá só ali no peito sugando. E o bebê tá quietinho porque ele tá ali no peito, e aí todo mundo acha que a casa tá tranquila, então que não tem tanto barulho, porque o bebê tá dormindo, só que a mãe tá ali acordada constantemente, o marido tá dormindo porque precisa trabalhar no outro dia. E aí começam os conflitos, porque a mãe entende que ela tá com o bebê durante o dia e durante a noite, ela não consegue dormir. O marido entende que ele tem a obrigação de trabalhar, que durante a noite ele precisa repor aquele sono para trabalhar, então ele precisa dormir. Só que a gente precisa entender um consenso sobre isso, de que os dois precisam dormir, os dois precisam descansar, tanto a mãe quanto o bebê. Então imagina, provavelmente você já passou por isso, papai, se você está acompanhando isso, você já passou por isso. Um dia que você acordou de manhã, você acordou tranquilo, você não estava mal-humorado, você estava tranquilo, acordou, despertou, assim, do seu dia normal. E você olhou para o lado, a sua esposa estava com uma cara de que ela queria te matar. E você não entendeu nada, não estava entendendo o que estava acontecendo.
E aí depois pode ter acontecido até uma briga de repente. Então, a privação de sono, quando a gente não consegue dormir, a gente tem alterações da questão psicológica mesmo. A gente não consegue raciocinar. Eu, pelo menos, se eu tô sem dormir, o meu raciocínio não funciona. Eu viro outra pessoa. Então, preciso do meu descanso, assim como você, papai, precisa, assim como a mamãe também precisa. Então, essa mudança que acontece de uma hora para outra, praticamente, quando o bebê nasce, e começam as privações de sono, geram muitos conflitos. Então, isso vai fazendo com que aconteçam esses conflitos dentro de casa. Porque ela está o dia todo ali com o bebê também chora durante o dia. Então, o período que você não está em casa, ela está com o bebê, mas ela não está deitada, ela não está dormindo, porque aquele bebê está chorando. Aquele bebê não aceita ficar no berço. Então, aquela ideia de que ela está em casa o dia todo, o bebê está deitado lá no berço e ela está deitada na cama, está mexendo no celular. Isso nem sempre acontece. A grande maioria dos casos isso não acontece, é muito difícil. Porque o bebê está chorando e ele quer ficar no colo. É aquele famoso berço de espinho, aquilo ali que parece que o bebê deitou, chorou, fica mais nervoso ainda. E a esposa e a mulher tá ali naquele estresse o dia todo. Então você chega do trabalho, ela já tá com uma cara ali que não tá muito boa. E aí começam ali os preparativos para o banho do bebê, vocês comem alguma coisa, quando dá tempo, muitas mamães não têm nem tempo de jantar, não tem tempo de almoçar, não conseguem fazer as refeições. E aí vocês vão para mais uma noite daquelas ali em que provavelmente o bebê vai passar a noite em claro. E aquele bebê chorando, aquele choro que vai entrando na mente de vocês, que vai deixando vocês doidos, e aí começa mais um ciclo da crise, começa mais um ciclo do problema. E tudo isso fazendo com que cada vez mais ocorram aí as desavenças e tudo mais. Então, como eu falei para vocês, esse processo pós-parto é uma mudança para a família inteira. Não só para a mãe, é uma mudança para o pai, é uma mudança para um outro filho que possa já existir, é uma mudança geral. E entender que todo mundo tem um papel importante ali nesse processo vai fazer com que tudo fique mais leve. E principalmente quando a gente fala das dores, gente. Quando a gente fala da questão das dores e essas dores influenciando nesse sono do bebê. A questão que também pega muito, que também influencia aí em grandes alterações, grandes problemas, são as dificuldades das mamadas. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre dores para vocês, mas antes eu vou falar um pouquinho de questões das mamadas. Quando você, instintivamente ou culturalmente, você acredita que toda dor e todo choro do bebê vai passar quando ele mamar, muitas vezes você pode estar prejudicando ainda mais o seu filho. Seu filho pode estar sofrendo com uma dificuldade na amamentação. Isso acontece, olha, eu diria 80% dos casos dos meus pacientes. Então, os bebês eles têm dificuldade para mamar e isso vai fazendo com que esse bebê tenha crises mais recorrentes. Por quê? Vou te explicar exatamente o que pode estar acontecendo. Quando o bebê começa a ter dificuldade para mamar, ele pode ter uma restrição na língua, então ele pode ter uma língua presa, que ele não consegue fazer o movimento na hora de fazer a sucção, ele não consegue mamar de uma forma efetiva. Isso vai fazer com que ele mame um pouquinho, canse, durma ali no peito, daqui a pouco ele quer mamar de novo, então a sua esposa ela acaba amamentando a cada meia hora, ou é aquele bebê que não sai do peito, e aí começam a ter os problemas das fissuras, começam a ter os machucados, as alterações na região ali do mamilo que causam muito desconforto. Então é uma dor assim absurda porque é uma região muito, muito sensível, muito inervado, tem muita inervação ali nessa região e é muito sensitivo. Então é muito doloroso um processo de fissura, um machucado, alguma alteração na região do mamilo. E aí esse bebê fica constantemente mamando, pedindo para mamar, nesse fluxo intenso. E aí pode estar tendo um problema que está causando uma dor para sua esposa, para a mulher, para a mamãe, e pode estar causando
uma alteração no bebê. Então, isso pode estar tendo uma relação conjunta ali que precisa de entendimento. Às vezes, essa dificuldade do bebê de conseguir mamar está fazendo com que ele não fique 100% saciado, que esse bebê fique constantemente com necessidade de mamar mais, com fome. E esse bebê com fome vai precisar mamar mais vezes e ele vai fazer o quê? Vai chorar. E aí o peito vai resolver. Só que não é assim. Então, aquela velha, como eu falei, aquela velha questão cultural, aquele costume de que tudo se resolve com o peito, muitas vezes pode estar mascarando um problema grande que o seu bebê tem. Então, são bebês que podem apresentar aí nos começos, nos primeiros dias de vida, essa dificuldade para mamar, e isso pode ser tranquilo, pode parecer que não está causando nada. Então, nos primeiros 10 dias de vida ali, aquele bebê mesmo tendo uma restrição na língua, está conseguindo mamar, está dando para levar. Por que isso está acontecendo? Porque ele precisa mamar muito pouco. Então, nos primeiros dias de vida, a quantidade de leite que esse bebê necessita é muito pequena. Então, ele mamou, aquela quantidade saciou, ele está tranquilo. Então, vai durar aí por mais algum tempo. Só que esse bebê cresce e o estômago também cresce. Então, você imagina um estômago pequenininho, agora um estômago que está crescendo, precisando de mais leite. Então, esse bebê começa a ter necessidade de mamar constantemente. Então, esse bebê quer mamar ali todo o tempo. E aí, isso começa a causar um desconforto para esse bebê. Porque ele parece que está sempre com fome, ele está sempre querendo sugar e ele fica desesperado porque ele não consegue sair do colo da mãe. É aquele bebê que não desgruda da mãe, que você tenta pegar aquele bebê para ajudar, para fazer alguma coisa, esse bebê só chora. Que você tenta colocar esse bebê às vezes deitado, ele não consegue, porque ele tem aquele apego excessivo. Por quê? Porque às vezes ele não está conseguindo sugar a necessidade, a quantidade necessária para ele. E aí ele começa a ter esse processo de desgaste, porque você imagina uma mãe amamentando constantemente, o dia inteiro, a noite inteira, não há o que aguente, tanto pelo cansaço emocional de estar ali constantemente, não ter tempo para fazer uma refeição, para ir ao banheiro, e também pelo desgaste físico, pelo cansaço que acaba gerando no corpo, porque aquele corpo está tendo que trabalhar para produzir leite, então está naquele trabalho hormonal constante, e também por conta daquele bebê que pode estar machucando aquele seio, pode estar machucando ela. Então, são vários fatores que podem estar fazendo com que seu bebê mame constantemente. Daí, quando o bebê chora, é entregue para a mãe e fala, ó, tá com fome. Só que não é. Então, às vezes, o bebê está nessa necessidade de mamar pela dificuldade. Então, o entendimento sobre isso, entender o que está acontecendo com esse bebê é de fundamental importância para que melhore as condições de desenvolvimento desse bebê e melhore para a mãe também que está amamentando e, consequentemente, vai melhorar para você, meu amigo. Eu tenho certeza disso. Então, se de repente o seu bebê começa a mamar numa frequência, numa intensidade com intervalos muito curtos, fica o tempo todo mamando, isso pode ser um sinal de que ele tem uma restrição ali de mobilidade na boca, na língua, que está dificultando a amamentação. Pode acontecer também de que essa alteração das mamadas faça com que o bebê estimule menos o peito da mãe a produzir leite. E aí ela começa a entender que ela não está conseguindo produzir leite suficiente. E, infelizmente, você leva ela, vocês vão ao médico ou algum profissional que vai falar para ela que o leite é fraco. Quantas vezes eu já escutei isso, gente? Isso é o maior absurdo. É a maior falta de informação e de atualização de um profissional se ele disser para você que o seu leite é fraco. O leite materno é um leite completamente pronto para o bebê. Não existe leite fraco. O seu corpo está produzindo a melhor forma desse bebê ser saciado, dele ser alimentado, através do seu leite. Então, se alguém falar para você que o seu leite é fraco, ó, corre. E aí, o que acontece? Pode acontecer da produção ser baixa, que é diferente disso do leite ser fraco. Então, o leite nunca é fraco, mas às vezes a quantidade é pouca, está produzindo pouco. Por quê? Porque esse bebê está mamando pouco, ele não está conseguindo estimular ali o organismo da mãe para que seja produzido mais leite e, por consequência, a produção vai caindo, vai diminuindo. E aí entra mais um estresse, porque a mulher acredita que ela não vai conseguir amamentar. Então, são vários fatores que podem fazer com que esse bebê tenha essa dificuldade de mamada e acabe precisando mamar de uma forma constante. E nem sempre essa questão é o correto a fazer. Fazer com que esse bebê mame o tempo inteiro. É claro, porque ele precisa de leite, ele precisa se alimentar.
mas entender o porquê disso está acontecendo é fundamental, porque o ideal, o esperado ali é que o bebê tenha, que ele crie intervalos. Eu sou a favor da livre demanda, do bebê ter ali os horários dele, mas eu costumo falar para as mamães que eu acompanho. O bebê faz a livre demanda, mas você vai perceber que ele vai criar uma rotina, ele vai fazer quase como um reloginho, intervalos de 2h30, 3 horas, então parece um reloginho mesmo. O bebê começou a pedir mamar ali, você vai olhar o relógio, aquele horário está quase batendo. Então, existe esse processo, que é um processo de tempo para o organismo da mãe ter a produção de leite, para ela conseguir descansar, para esse bebê conseguir fazer a digestão também, para que tudo funcione de uma forma mais adequada. Então, se o bebê está mamando numa constância muito grande, a gente precisa ajustar isso. Ó, uma mamãe comentou aqui, eu escuto direto que o meu leite é fraco, por isso que ele chora. Não, gente, o leite nunca é fraco, nunca acredite nisso. O leite materno é um dos alimentos mais ricos que existem. E a quantidade pode ser pouca. Então, a quantidade pode estar alterada, mas a qualidade nunca. Nunca, nunca mesmo. Ó, e aí entram as questões das dores relacionadas ao refluxo, por exemplo, que é o que eu sempre falo por aqui. Dor de refluxo, dor de cólica. Então, papai, se o seu bebê está apresentando choro, ele pode estar sofrendo com dor. E é muito importante que você entenda sobre essa dor do seu bebê para você conseguir ajudar também. Então vai ter algum momento que às vezes você vai estar sozinho com o seu bebê e você precisa desse entendimento para conseguir ajudar o seu bebê. Seja no momento de uma crise de cólica, seja para conseguir ajudar o seu bebê quando ele está com uma crise de refluxo. Então, por exemplo, o bebê que tem uma crise de refluxo, o bebê que tem dores relacionadas ao refluxo, ele pode estar tendo desconforto na região da garganta dele. Então, quando você vai segurar o seu bebê e você percebe que ele se joga muito para trás, ou depois da mamada você percebe que ele fica muito irritado, que você tenta colocar ele em pezinho para arrotar, e é aquele bebê que chora, que se irrita, que parece que tem alguma coisa incomodando ele ali, é aquele bebê que soluça depois que mama, é aquele bebê que quando você quer colocar ele deitado, ele não fica. Então, tudo isso pode ser sinal de que o seu bebê está sofrendo com refluxo. Porque aquele leite, aquele alimento que entrou ali para o estômago dele, tem uma tendência a voltar quando você coloca ele deitado, por exemplo. Então, isso pode fazer com que esse leite volte, que tenha esse retorno de leite, vai causar queimação. Sabe quando você está com aquela azia, aquele desconforto na garganta, isso está queimando? Imagina um bebezinho de poucos dias de vida sofrendo com isso. Então, o bebê tem dor também, o refluxo também causa dor, causa essa queimação, esse desconforto. E em um processo longo de tempo, você imagina que esse suco gástrico que a gente tem dentro do estômago, então existe um suco gástrico ali para ajudar a fazer digestão, está voltando constantemente. Então, irritando a parede do estômago, irritando a parede do esôfago, que é o tubo por onde entra o leite para o bebê. Então, se está voltando, está causando desconforto. E aí pode ter até lesões na parede desses tubos. Então pode ter lesão na parede do estômago, gerando as famosas gastrites, uma lesão na parede do esôfago, gerando a famosa esofagite. Então aquele bebê está chorando constantemente, não é porque ele está com fome, é porque provavelmente ele está com dor. E aí, muitas vezes, a forma desse bebê aliviar aquela dor é mamando. Por quê? Quando o bebê tem essa volta de leite, ele precisa de alguma coisa que limpe aquela queimação, que limpe aquele desconforto que ele está na garganta. O que ele vai procurar? O leite, porque é a única coisa que ele tem acesso, a única coisa que ele conhece. E aquele leite vai fazer com que ocorra essa limpeza. Então, o bebê chorou, você acha que ele está com fome? Nem sempre, às vezes ele está com dor de refluxo e ele está só aceitando mamar porque aquilo alivia para ele. E aí imagina um estômago que já está cheio, que teve volta de leite, todo esse desconforto, e ele voltou a mamar de novo. Se esse bebê voltou a mamar de novo, para onde que vai todo esse leite se não der tempo do intestino receber esse alimento, se não der tempo de fazer esse processo de absorção? Vai ter que ir para fora. Então, imagina um baldinho cheio aqui, e você está enchendo mais, para algum lugar vai ter que ir. Se não tem espaço ainda, se ainda não deu tempo de descer para o intestino, ele vai voltar. E aí vira aquela constância, aquele ciclo vicioso.
Então o bebê tem refluxo, tem desconforto, mama, e aí o que acontece? Vomita de novo, e esse bebê está constantemente com dor. Então o refluxo é um dos sintomas, uma das alterações que causa dor sim no bebê e que precisa sim ser corrigido. E você vai ouvir falar, tenho certeza que você vai ouvir falar, se você ainda não ouviu, você vai ouvir falar, papai, que com 3 meses vai melhorar. Só que eu tenho uma coisa para te dizer, já chegaram pacientes para mim com mais de 6 meses, com mais de 7, com mais de 8, com mais de 1 ano que ainda tinham refluxo. Por quê? Porque nunca foi entendido ou nunca foi descoberta a causa do refluxo daquele bebê. E vou te dar só um exemplo do que pode causar o refluxo. Aqui na região da cabeça, a gente tem bem na base do crânio, internamente aqui, tá? Um buraquinho por onde passa um nervo, como se fosse um fiozinho. E esse nervo é um nervo que comanda o funcionamento do estômago, de parte do intestino, fígado. Então esse nervo é um nervo importante, chama nervo vago. Se o seu bebê tem uma preferência de virar a cabecinha só para um lado, raciocina comigo. O bebê tem uma preferência de virar a cabecinha só para um lado, isso pode acontecer pela posição que ele ficou dentro do útero, por alguma alteração durante o parto ou no pós-parto, por um vício de posição que ele tem para dormir. E eu tenho certeza que você já prestou atenção nisso, que quando chegam os papais no consultório ou os papais do curso online, eles falam, nossa, eu já tinha percebido que o meu bebê só dorme com a cabeça de um lado. Então presta atenção, se o seu bebê só dorme com a cabeça para um lado, se ele tem uma preferência ali que é bem visível, ou se você olhando o bebê de costas, você vê que a cabecinha dele parece que está meio torta, isso é sinal de que esse bebê tem torcicolo. E eu vou chegar no refluxo, tá? Espera aí. Então é sinal de que esse bebê tem torcicolo. Esse torcicolo faz o quê? Faz com que gere uma alteração de funcionamento dessa inervação que está saindo daqui. Então imagina que é a zona de comando inicial está saindo daqui. Esse comando está saindo daqui para chegar lá no estômago. E aí o que acontece? Quando o bebê tem torcicolo, ele faz uma alteração dessa inervação. Ele pode fazer até uma compressão ali da saída desse nervo. E aí isso vai fazer com que ocorra uma alteração de funcionamento do estômago. Então é como se a zona de comando, a região inicial, estivesse alterando a parte final. E aí o bebê não tem um processo digestivo adequado. E aí o que acontece? Ele tem constantemente volta de leite, ele tem refluxo constantemente. E o que se espera? Por que se fala muito dos 3 meses? Porque com 3 meses o bebê vai ganhar um pouco mais de controle da cabeça. E aí, a partir disso, o organismo dele também tem um pouco mais de facilidade de fazer processo digestivo, porque o organismo dele já vai estar um pouco mais maduro. Só que o bebê não vai melhorar de um torcicolo milagrosamente, sinto lhe dizer. Se o seu bebê tem um torcicolo, pode passar de 3 meses ele permanecer com esse torcicolo e isso continuar causando um desconforto para ele. Então é um bebê que não vai melhorar do refluxo aos 3 meses. Ele pode permanecer com refluxo com 4, com 5, com 6, com 7, com 1 ano, como eu falei para vocês. Então, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, que com 3 meses vai melhorar, refluxo vai melhorar cólica, vai ficar perfeito. Aí você fala para sua esposa, espera até 3 meses, até 3 meses vai melhorar. E aí vocês vão ficar 90 dias nessa crise, nesses problemas, nessa intensidade maior desses problemas, nessa possível depressão pós-parto que pode estar existindo ali, agravando mais essa parte emocional e causando mais problemas dentro de casa. Então, são 90 dias. Pensa comigo, são 90 dias, 1/4 de 1 ano, que vocês vão passar aí com um processo dificílimo e que pode causar aí mais problemas ainda. Então, esse bebê pode ter todos esses processos alterados, pode ter dificuldade no ganho de peso, pode ter, por conta desse torcicolo, uma alteração de desenvolvimento, pode ter dificuldades para todo o processo de desenvolvimento motor dele, então uma dificuldade de conseguir rolar, de conseguir sentar, de conseguir andar. Então, são muitos processos que podem ser alterados por conta daquele torcicolo que causou aquele refluxo que ia melhorar com 3 meses. Tá vendo como um negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina? E aí você vai falar para sua esposa, mas dá um remédio que vai melhorar.
Tem um remédio certo para isso? Tem um remédio que ajuda a melhorar o sintoma. Tem um remédio que ajuda a melhorar o sintoma do refluxo. Mas a gente não está aqui para entender o sintoma, a gente está aqui para entender a causa, porque a gente quer ajudar esse bebê de uma forma muito mais efetiva, corrigindo, por exemplo, um torcicolo, que é o principal causador desse refluxo. Se a gente não corrige o torcicolo, esse nervo que está saindo daqui, chegando lá para o estômago, vai continuar funcionando de uma forma errada. E o que o remédio vai fazer? Vai melhorar o sintoma, vai melhorar o processo digestivo aqui, só que vai continuar tendo uma aferência, uma resposta errada desse nervo lá para o estômago. E aí o bebê vai continuar constantemente tendo uma alteração, só que o remédio está mascarando. E aí você para de dar o remédio e o bebê começa a vomitar de novo, porque aquele problema ainda existe, aquele problema não foi resolvido. Então, a resolução desse problema é muito importante para que todo esse desenvolvimento do bebê seja adequado, para que vocês tenham noites de sono mais tranquilas e dias tranquilos também, porque o refluxo pode acontecer tanto de dia quanto à noite, e para que esse bebê tenha um desenvolvimento bom e que vocês fiquem tranquilos em casa. Sabe por quê? Deixa eu mostrar para vocês mais um dado aqui, ó. Ó, é um dado do IBGE, tá? Então, eu fiz uma pesquisa para conseguir ajudar vocês a entender um pouquinho mais claramente sobre isso e trouxe um dado do IBGE para vocês. Então, a proporção dos divórcios judiciais segundo o IBGE, tá? Olha só, isso em 2009 e em 2019, tá? Então, são comparações de 2009 a 2019. 2009 está em verde, 2019 em laranja. Olha só, infelizmente, o que acontece? O maior dado desse gráfico, tá vendo esse número aqui, 40,2, 45,9, são os maiores índices de separação, de divórcio. E por quê? Não exatamente por quê, mas a maioria deles somente com filhos menores de idade. Então, eles não exemplificam se é um filho recém-nascido, se é um filho de 1 ano, de 2 anos, mas imagina que todo esse processo, desde o início do nascimento do filho, desde que o filho nasceu, foi gerando sobrecargas dentro da família que chegou a esse processo de divórcio. E aí divorciaram enquanto essa criança ainda era menor de idade. E aí, ó, casais sem filhos têm um nível de divórcio, somente com filhos maiores de idade ou com filhos maiores e menores. Então, é um nível muito alto. Isso é dado do IBGE, gente. Não é um dado que não existe. O IBGE vocês conhecem, né? Vocês sabem que é uma forma da gente entender o que está acontecendo com tudo que acontece no nosso país e tudo mais. Então, são dados aí verdadeiros que mostram que os níveis de divórcio acontecem muito mais quando ainda existem as crianças, né? Quando as crianças ainda estão menores de idade. Então, gente, sinto informar para vocês, mas com um dado, com um relato, com esse dado, que todos esses processos que eu acabei de citar, que causam dor, que causam alterações, que fazem tudo isso, infelizmente podem chegar a um nível desse, podem chegar a esses processos, porque ninguém consegue ajudar essa criança, ninguém consegue entender o que essa criança está tendo e acaba desestabilizando, desestruturando toda a família. Então, a importância de entender o que está acontecendo com o bebê não vai ser só para aquele momento, vai ser para muito tempo ainda, para muita coisa que vocês podem evitar de que aconteça aí. E assim, como eu falei para vocês, papais, não é querer julgar, eu não tô aqui para nada disso. Não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado de você fazer. Não tô aqui para dizer para você que você tá errando ou que você não deve falar alguma coisa ali para sua esposa que você acha que o bebê tá com fome ou não, mas que precisa existir esse consenso do entendimento, principalmente do entendimento. Se vocês dois em conjunto se dedicarem ali para aquele momento de entender o que está acontecendo com esse bebê e procurar a ajuda correta, procurar auxiliar esse bebê para melhorar aquela dor, para melhorar aquele choro, muitas coisas vão mudar. E aí, entender também essa questão da privação de sono, que a sua esposa vai ter, mesmo de um bebê que não chora a noite toda, é um bebê que acorda para mamar, isso naturalmente vai acontecer.
Então vai existir uma privação de sono, vai existir um sono interrompido. Entender um pouco melhor sobre isso, compreender sobre isso para poder ajudar ela e equilibrar as obrigações. Então, ninguém melhor do que vocês para sentarem, decidirem e conversarem sobre as obrigações. O que é melhor para um fazer, o que é melhor para o outro, o que vai ajudar para que ninguém tenha uma sobrecarga excessiva ali dentro de casa, para que não fique tudo só para um, mostrar ali dentro da rotina de vocês, olha tudo que eu estou fazendo, olha como que tá o dia, marido mostra o dia no trabalho, esposa mostra o dia em casa, para que entendam que todo mundo está trabalhando, todo mundo está cansado, mas se todo mundo se ajudar, tudo tende a ficar um pouquinho mais fácil, a ficar um pouquinho mais tranquilo para os dois, para que essa convivência seja mais harmoniosa, para que tenha aí uma convivência mais tranquila dentro de casa e que a gente evite aí tudo isso que eu falei para vocês, desses dados do IBGE, né? E principalmente, gente, o que é muito importante? Os papais, às vezes, não têm tanta atenção. Vocês sabem que homem, às vezes, não tem tanta atenção com detalhes, mas as mães observam muitas coisas, muitos detalhes. Eu digo para vocês que a grande maioria dos bebês que já chegaram ao meu consultório, que já chegaram à consultoria online com assimetria do crânio, com aquele crânio achatadinho, crânio cabecinha torta, a grande maioria não foi porque um profissional falou, foi porque a mãe observou que aquela cabeça estava diferente. E aí a mãe começa a encasquetar com aquilo, ela começa a observar, falar, essa cabeça não está normal, essa cabeça do meu filho não está redondinha da forma que precisava, está com uma cabecinha torta, e olha, a gente vai fazer a medida, essa mãe estava certa. Então, entender ali que a mãe, ela tem, existe alguma coisa. Então, vocês sabem que existe alguma coisa, que ela tem um sexto sentido, que ela tem uma facilidade muito maior de entender o que está acontecendo com o bebê, ela sabe o que o bebê está muitas vezes apresentando, ela sabe o sinal que o bebê está dando para ela. Então, vocês sabem disso, que isso acontece dentro da sua casa, eu tenho certeza. Então, observar quando ela suspeitar de alguma coisa diferente, de alguma coisa alterada, e acatar aquilo ali também, é muito importante, não duvidar. Então, se ela fala, essa cabeça não está normal, essa dor não está normal, esse sintoma não está normal, entender que aquilo ali realmente pode estar acontecendo e procurar ajuda. Principal coisa, procurar ajuda, oferecer ajuda. Porque o seu bebê pode estar sofrendo, sua esposa pode estar sofrendo. Então, às vezes, um simples acolhimento ali naquele momento que ela suspeitou de alguma coisa também é fundamental, é muito importante. Então, quando eu falo sobre as dores do bebê, seja uma dor de cólica, uma dor de refluxo, tudo isso pode fazer com que gere uma sobrecarga imensa no corpo do bebê. Lembrando que existe uma causa específica para a cólica, para o refluxo, a grande maioria está relacionada com torcicolo ou alterações funcionais ali de estruturas do corpo que a gente consegue corrigir e que a gente consegue melhorar essas funções sem precisar usar o medicamento, que você não precisa esperar até os 3 meses e que principalmente a gente consegue fazer com que todo esse organismo do bebê se reorganize. Então, para que esse bebê cresça de uma forma saudável, para que reduzam os choros por dor, para que esse bebê chore às vezes quando está com a fralda suja, ou quando realmente está com fome, ou para sinalizar que alguma coisa não está legal no corpo dele, mas isso não precisa ser com uma frequência tão intensa. Esse bebê não precisa estar chorando o dia inteiro. Vocês vão ver o quanto é gostoso ter um bebê saudável, um bebê feliz, que quando você conversa ele dá risada. Imagina, pai, que sensação gostosa o dia que você chegar em casa e o seu bebê não estiver chorando, que o seu bebê der risada para você. Às vezes isso ainda não aconteceu na sua casa. Seu bebê pode estar aí com 2, 3 meses, 4 meses e toda vez que você chega em casa do trabalho, esse bebê está chorando, sua esposa brava, sua esposa irritada. Imagina que delícia você chegar e esse bebê sorrir para você. Tenho certeza que qualquer coisa de ruim que tenha acontecido no seu dia de trabalho vai fazer com que aquele sorriso do seu bebê mude tudo para você. Só que se o seu bebê está com dor, você ainda não teve a oportunidade de ver isso. Você ainda não pôde ver o seu bebê tranquilo desse jeito.
E eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui, como eu falei, para trazer para vocês essa informação de que existe uma causa específica para essa dor, existe um motivo para que esse bebê esteja com dor, existe uma forma de corrigir isso e principalmente que o consenso de vocês dois sobre querer fazer isso pelo bebê é muito importante. Então, a informação vocês têm acesso a tudo isso que eu falei, a todos esses dados e principalmente ao entendimento de muita coisa que eu trouxe para vocês hoje aqui nessa live. Então, espero que tenha esclarecido para vocês sobre essas possibilidades do que o seu bebê está sentindo, do porquê que ele está chorando. Então, agora você entende, né, que nem tudo é peito, nem tudo vai passar com 3 meses. Então, tem muita coisa aí para a gente resolver, tem muita coisa para vocês conversarem, sentarem e conversarem. Eu tenho certeza que se a sua esposa pediu para você assistir essa live hoje, não foi para te mostrar que você é um pai ruim, foi para mostrar que ela está precisando de uma ajuda e que ela sabe que você é capaz de conseguir ajudar ela nesse sentido, que vocês precisam entrar num acordo ali, decidir o que é melhor para o bebê e talvez vocês só estivessem precisando conversar. E eu fui mandado aqui hoje como um mecanismo para que vocês pudessem ter essa conversa depois da live de hoje. Então, espero que tudo isso tenha ajudado vocês de alguma forma e que vocês possam ter aí muitos momentos de alegria com o seu bebê, com a sua família, vendo aí o sorriso do seu bebê sem dor.